Olá, meus caríssimos irmãos de fé. Hoje é dia de nós conversarmos sobre o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Começamos no sábado passado, mas quase não falamos do tratado, né? Falei mais de São Luís, né? De algumas características que tem a nossa vida hoje em relação ao tratado, né? Hoje, para começar essa nossa conversa sobre o tratado, peguei aqui o livro de orações da família Paulina, que tem umas coroazinhas, como a gente chama, né? Que foram escritas. Hoje elas estão adaptadas, é claro, né? Mas o texto original é de Padre Alberione, né? Bem-aventurado Padre Tiago Alberione. Ele diz algumas coisas, por exemplo, é uma oração, né? E lá pelas tantas, né? Está lá rezando, vai evoluindo a oração e ele diz assim: pelas vossas dores inefáveis, rezando é uma oração a Nossa Senhora, né? Pelas vossas dores inefáveis, vossas e do vosso divino Filho, por vosso coração de mãe, ó Maria, aumentai o número dos apóstolos, dos missionários, dos sacerdotes e das virgens. Resplandeça neles a santidade da vida, o testemunho das virtudes, uma sólida piedade, a humildade mais profunda, a fé mais firme, a caridade mais ardente. E aí eu li essas expressões aqui, isso me chamou a atenção porque está no tratado essas expressões. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, São Luís fala que Nossa Senhora tem uma humildade profunda, uma fé firme, uma caridade ardente. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Porque para que nós possamos ter uma ideia de como São Luís influenciou a vida espiritual daqueles que vieram depois dele, né? Então, a própria oração que a Padre Alberione constrói aqui, ela supõe a espiritualidade do tratado. Se eu pegar aqui, deixa eu ver qual das partes da coroazinha fala de... Eu acredito que é a número 4. E aí a gente reza assim: ó Maria, nossa eterna Mãe, porta do céu, fonte de paz e alegria, auxílio dos cristãos, confiança dos agonizantes, esperança dos desesperados, relembro o momento feliz em que deixastes a terra para voar aos braços benditos de Jesus. Foi a predileção onipotente de Deus que vos elevou ao céu, bela e imortal. Contemplo-vos glorificada acima dos anjos e santos, dos confessores e virgens, dos apóstolos e mártires, dos patriarcas e profetas, e também eu, do lodaçal de minhas culpas, ouso unir minha voz de pecador indigno, mas arrependido, para louvar-vos e bendizer-vos. Ou seja, aqui você tem o engrandecimento das virtudes de Nossa Senhora diante de todos os profetas, patriarcas e apóstolos, etc. Depois a realidade humana, ele fala lodaçal. São Luís ele vai usar uma expressão que é tipo verme, né? Ele chama o ser humano pecador de verme. Aqui Padre Alberione está utilizando a expressão lodaçal, ou seja, a pessoa que está no lodo, né? A gente pode falar na lama, né? A pessoa que está na lama mesmo lá, junto dos porcos, como estava o filho pródigo, e assim por diante, né? Esta realidade do pecado. E aí ele continua: ó Maria, convertei-me totalmente, dai-me uma vida penitente, para que eu obtenha uma santa morte, e assim possa um dia louvar-vos no paraíso, unindo minha voz com a dos santos. A vós me consagro. Veja o que Alberione diz. Porque ele diz, a vós me consagro. Ele está se consagrando a Maria. Padre Alberione. E por vós a Jesus. Se consagra a Maria. E por Maria se consagra a Jesus Cristo. Isso aqui é exatamente a espiritualidade do tratado. Padre Alberione não está dito aqui, mas eu tenho certeza absoluta que Padre Alberione leu o Tratado da Verdadeira Devoção. Até hoje não vi escrito isso em lugar nenhum. Também não fui pesquisar, né? Porque aqui a gente está na congregação, a gente conversa e fala. Nunca ninguém tocou nesse assunto, mas você lendo isso aqui, é impossível que
isso tenha vindo só da cabeça de Padre Alberione. Com certeza absoluta, Padre Alberione leu o Tratado de São Luís Maria Grignion de Montfort. Tem mais. A vós me consagro e por vós a Jesus. Aqui renovo, veja a expressão, aqui renovo conscientemente, na presença de toda a corte celestial, as promessas feitas no santo batismo. E aqui aí, se alguém tinha dúvida, não tem como ter mais dúvida. Por quê? Porque é esse o objetivo principal da consagração a Nossa Senhora ou a Jesus Cristo, como você queira dizer, é exatamente ser uma renovação perfeita das promessas do batismo. Depois, repito o propósito que coloco em vosso coração de lutar contra o meu amor próprio e fazer guerra sem tréguas ao meu defeito predominante, que tantas vezes me fez cair em culpa. Ó Maria, procurai a glória mais bela, transformai um grande pecador em grande santo. Ó refúgio dos pecadores, estrela da manhã, consoladora dos aflitos. Veja esta oração de um santo, no caso, beato, né? Não faz mal chamar de santo, né? Ainda não é santo oficial da igreja, mas é beato. Beato já é o primeiro passo para a canonização, né? Então, o Padre Alberione, ele nessa oração que eu li para vocês, eu li pedaços de duas orações, de duas partes da oração, né? Então, ele está quase que, não é quase que, é de fato, resumindo aquilo que nós vamos ver no tratado. Na medida que nós vamos evoluindo na leitura, é o que vai aparecer, essa dimensão da dignidade de Nossa Senhora, como sendo possível termos a sua intercessão, a realidade pecadora, nossa realidade pecadora, e depois a consagração a Jesus Cristo pelas mãos de Maria e, por fim, uma renovação perfeita do batismo. Se nós vamos aqui na introdução, no primeiro ponto, o primeiro número do tratado, que é o escrito próprio de São Luís, se diz assim: Jesus Cristo veio ao mundo pela Santíssima Virgem Maria. É também por ela que ele deve reinar no mundo. Por meio dela, ele deve reinar no mundo. De certo modo, nós temos aqui a tese principal do livro de São Luís, né? O número 1, a sua tese, ele está dizendo, afirmando categoricamente, e nós já sabemos que os escritos de São Luís, como João Paulo II, né? São João Paulo II atestou, não possuem erro, não possuem equívoco, estão livres de equívoco, ou seja, não tem heresia aqui, né? Ele está dizendo para nós que Jesus Cristo veio ao mundo por ela e também por ela é que ele deve reinar no mundo. Então, este livro, na sua essência, ele fala não de consagração, mas de renovação perfeita da consagração a Jesus Cristo, feita no batismo, e agora se faz pelas mãos de Maria. Então, algumas pessoas, eu já escutei algumas pessoas dizendo, nós não devemos nos consagrar a Nossa Senhora, nós devemos nos consagrar a Jesus Cristo. E isso já foi feito no batismo, etc. Perfeito, é real isso. Agora, São Luís não está falando de uma consagração a Maria. Ele está falando de uma consagração a Jesus Cristo. Então, se você quer utilizar o método do tratado, você tem que saber que isto aqui é um método de devoção a Nossa Senhora. A perfeita devoção a Nossa Senhora. Só que, como se faz uma perfeita devoção a Nossa Senhora? Se consagrando a Jesus Cristo. E como se consagra a Jesus Cristo? Pelas mãos de Maria. A dinâmica é essa.
E algumas pessoas, ele vai dizer que não é consagração a Maria. Mas depois ele diz, lá na frente, né? Um dia nós vamos chegar nessa parte. Mas eu já adianto para que você fique tranquilo, né? É consagração a Maria? Não, não no primeiro momento. Mas é também. Você lendo, você descobre que não é uma consagração direta a Maria. Mas é. É por quê? Porque quando você se consagra a Maria, você se consagra a Jesus Cristo e vice-versa. É só que ele vai explicar, né? Nós vamos ficar aqui explicando porque São Luís vai dizer. É muito melhor trabalharmos com as palavras dele do que ficarmos aqui batendo cabeça, né? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto. Maria viveu sua vida no anonimato. São Luís vai começar a explicar a sua defesa, né? Aquilo que ele quer nos apresentar, que ele quer nos apresentar um método para fazer a prática de uma devoção que ele descobriu. Ele não inventou, ele descobriu esta devoção e ele diz: motivo pelo qual, o anonimato, né? Motivo pelo qual é chamada de alma mater pela Igreja e pelo Espírito Santo, ou seja, mãe escondida e secreta. Sua humanidade foi tão profunda que ela não teve neste mundo pretensão mais poderosa e mais contínua do que a de esconder-se a si mesma e a de toda criatura para ser conhecida unicamente por Deus. Então, como foi a vida de Maria? Foi uma vida de escondimento. Depois São Luís diz, ponto 3 já. Para atender às suas súplicas de mantê-la oculta, pobre e humilde, Deus agradou-se em escondê-la aos olhos de praticamente toda criatura humana. Em seu nascimento, em sua vida, em seus mistérios, em sua ressurreição e assunção. Veja que São Luís está falando aqui no ano de 1700 e alguma coisa. O dogma da Assunção veio em 1950, se eu não estiver enganado. E agora, como eu vou atestar isso? Eu tenho a impressão que foi em 1950, quer dizer, muito tempo depois foi que se proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora, para que você se lembre que essa devoção à Assunção de Nossa Senhora já era muito anterior à proclamação do dogma. Mesmo seus pais não a reconheceram, e os anjos, com frequência, se perguntavam uns aos outros: Quae est ista? Quem é esta? Pois o Altíssimo a ocultou deles, ou se dela descobrissem alguma coisa, ele ainda lhes ocultava infinitamente mais. Está exaltando aqui a pessoa de Maria, né? E nessa introdução ele vai fazer esse trabalho de exaltação até chegar onde ele quer chegar, né? Agora ele vai dizer o motivo do escondimento. Por que Deus escondeu Nossa Senhora até mesmo dos anjos? Aí vem o ponto número 4. Parágrafo 4. Deus Pai consentiu que ela jamais fizesse algum milagre em vida, ou algum que pelo menos causasse admiração, ainda que ele lhe tivesse dado o poder para tal. Ela podia fazer, mas ele não consentiu que ela fizesse. Deus Filho consentiu que ela não falasse quase nada, embora lhe tivesse comunicado sua sabedoria. Deus Espírito Santo consentiu que seus apóstolos e evangelistas falassem muito pouco dela, tão somente o necessário para que Jesus Cristo se tornasse conhecido, não obstante ela fosse sua esposa fiel, esposa do Espírito Santo. Vamos ficar com essas ideias por hoje, mas em resumo, São Luís está dizendo que Deus escondeu a Virgem Maria
para que Jesus Cristo se tornasse conhecido. E depois, número 5, ele vai falar da excelência de Nossa Senhora, né? Maria é a excelente obra-prima do Altíssimo, etc, etc. Mas isso vamos ver no próximo sábado, né? Por hoje, nós ficamos por aqui e nós vamos trabalhando assim, né? Vamos lendo o tratado, vendo os pontos importantes, fazendo as ligações necessárias que nós precisamos fazer. Este é o caminho que nós vamos seguir durante esses sábados e eu espero que, quando nós chegarmos ao final desse trabalho que nós vamos fazer todos os sábados pela manhã, porque à tarde nós fazemos outra coisa, que nós tenhamos clareza daquilo que é de fato a devoção a Nossa Senhora, aquilo que São Luís quis de fato ensinar para cada um de nós. Os caríssimos irmãos de fé, ficamos por aqui e até amanhã com o nosso próximo vídeo. Até amanhã não, toda vez eu esqueço, né? Até daqui a pouco, às 17 horas, nós temos vídeo novo no nosso canal.